Parece que o Barroso vai sair do STF. E para isso ele tem um motivo específico. A professora Paula vai fazer mais uma pergunta para o convidado e ele vai explicar que esse motivo tem uma razão. Vamos ouvir aqui, ó. Tenho sim, hoje eu vou abusar do Dr. Davi aqui. Doutor Davi, a gente tem acompanhado algumas notícias, em especial com relação ao ministro Barroso, que tem muitas ligações com os Estados Unidos, né? Inclusive agora com a perda do passaporte, ele não pode visitar o seu apartamento de milhões de dólares em Miami, o que deve deixar ele provavelmente com insônia, deve ser muito triste. Mas a gente tem acompanhado, em especial, depois que ele saiu da presidência, declarações do ministro Barroso falando que após o retiro espiritual que ele fará agora no final desse mês, pode ser que ele volte apenas para sair da corte, né? Pedir a sua demissão e cuidar da sua família, do seu trabalho, enfim. A minha pergunta é: ele saindo do STF, ainda assim ele pode sofrer uma sanção dessa magnitude? Vou um pouco além. As sanções ao ministro Alexandre de Moraes, elas têm como objetivo dissuadir o sistema que está possibilitando, né? No caso ali, os outros ministros que estão votando junto e fechando questão com o Moraes. No caso do Barroso, ele saindo, ele perde inclusive um pouco desse poder de barganha, porque ele não teria mais como atuar para que a normalização ocorresse no tribunal. Não sei se eu fui clara, mas essa é a minha pergunta. Do Barroso, se ele pode ser sancionado após sair, e ele saindo, não fica talvez um alvo ainda maior nas costas dele, uma vez que ele não vai mais ter como ajudar a frear os abusos? Então, pelo que dá a entender, o Barroso quer sair de fato do STF porque ele quer ter a possibilidade de não ser mais sancionado. Bem, na cabeça dele, obviamente, ele deve pensar, bem, se eu sair do STF, o Trump, o governo Trump, o Marco Rubio vai ver que eu não faço mais parte daquele conluio, não pertenço mais ali à turminha do Moraes. Pode ser que eles devolvam o meu visto e permitam a minha entrada nos Estados Unidos. Agora eu vou te mostrar bem rapidinho, menos de 2 minutos, o motivo que pode fazer que ele toma essa decisão. Ninguém faz nada à toa, não é mesmo? Olha só. A família do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, é dona de um imóvel de luxo em Miami, nos Estados Unidos, avaliado em 22 milhões de reais. A compra foi feita à vista, sem hipoteca, sem financiamento, e o apartamento está registrado no nome de uma offshore que pertence aos filhos do ministro, segundo os registros públicos obtidos pela coluna. O imóvel fica na ilha de Key Biscayne, no condomínio Oceana, de frente para o mar. São 158 metros quadrados adquiridos em 2013, pouco antes de Barroso assumir o cargo no STF. O vendedor foi o bilionário argentino Eduardo Constantini, que foi quem construiu esse condomínio. Hoje, um apartamento similar é anunciado por cerca de 27 milhões de reais. Só a taxa de condomínio ultrapassa os 15 mil reais mensais. Os impostos anuais somam mais 270 mil e o aluguel de um imóvel parecido pode chegar a 108 mil reais mensais. Até recentemente, esse imóvel era usado pelo filho de Barroso, Bernardo Van Brussel, que é executivo do banco BTG Pactual. Ele morava em Miami, mas decidiu voltar ao Brasil após o governo de Donald Trump suspender os vistos de 8 ministros do STF. Entre os que tiveram os vistos suspensos estão Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Em julho, Moraes foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. Especialistas afirmam que, caso essa medida seja estendida a Barroso, o imóvel de Miami pode ser bloqueado, mesmo que não esteja no nome do ministro. Antes de chegar ao Supremo, Barroso teve uma carreira de destaque na advocacia, atuou em casos relevantes como o que reconheceu direitos a casais homoafetivos em 2011. A assessoria do ministro foi procurada, mas informou que ele não comentará o assunto. O condomínio Oceana também abriga empresários brasileiros como o fundador da Cogna, Evandro Neiva, e herdeiros da Sadia. É um bom motivo, hein? Sair do STF e cortar qualquer tipo de ligação com Moraes e seus aliados.
Um apartamento de milhões de dólares deve ser um luxo só. Já pensou? Senão ele vai continuar pagando um condomínio, que para a gente é caríssimo, mas para ele deve ser besteira. 15 mil reais por mês de condomínio, tá bom para você? Paga condomínio, mas não pode usufruir do apartamento luxuoso. Realmente é um bom motivo. Agora vamos ver aqui e ouvir do advogado que é especialista, que entende muito bem a lei Magnitsky, o que pode acontecer e por que ele pode estar pensando em tomar essa decisão de realmente sair e até cortar ligações com Moraes. Olha só. Professora, é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala de possibilidade de sanção, ela sempre vai existir, ele estando no STF ou saindo do STF. Mas vamos entender, os Estados Unidos considerou que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites. A gente sabe que internamente houve uma conivência do próprio STF, várias das decisões dele foram amparadas pelos colegas e foram ratificadas pelos colegas inclusive. Mas em toda a investigação e todo o foco principal sempre foi na ação do ministro Alexandre de Moraes, que tomou uma abrangência internacional, né, saindo inclusive em diversas mídias durante o auge ali das suas decisões, inconstitucionais inclusive. Quando a gente pensa na sanção de outros ministros hoje, elas estão muito mais ligadas, não à participação direta como dentro da sua função, mas sim a continuar auxiliando, protegendo ou arquitetando com o atual sancionado para que ele continue fazendo as violações que ele via cometendo até agora. Então, de fato, é um movimento estratégico que começou a ser cogitado somente após a possibilidade da Magnitsky e efetivamente a aplicação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que o ministro Barroso começou a falar disso como uma necessidade pessoal dele, né? Porque, assim, estrategicamente, tem a possibilidade dele se afastar do núcleo gerador da sanção e, ao se afastar, ele tem menor possibilidade de sanção. Se a gente imagina uma escalada de tensão entre Brasil e Estados Unidos e o aumento de sanção, quem está hoje dentro do STF, quem está corroborando com as decisões ou tomando decisões equiparáveis aos que o Alexandre de Moraes tomou nos últimos anos, esses sim são alvos diretos de novas sanções, de possíveis novas sanções. Agora, ao sair do STF, é um movimento, sim, de proteção que o ministro Barroso estaria fazendo, ainda que pese tudo que ele já fez anteriormente, que ele já colaborou com todos os atos até este momento, mas seria um movimento de proteção dele para que ele não viesse a ser sancionado. Mas mesmo sendo uma estratégia do Barroso, saindo ali da pessoa que é a geradora das sanções, que é o Moraes, eu acho que ainda deve pesar sobre ele manter o visto revogado e até outras sanções, porque não se apaga o passado, a não ser que o Moraes colabore com os Estados Unidos e confesse e fale do que o Moraes tem feito durante a sua gestão no STF. Aí sim, dessa forma, eu até concordo que os Estados Unidos devolva a ele o privilégio de entrar nos Estados Unidos através do visto. Aí sim, seria tipo um perdão para o Barroso, se ele ajudar a ir aos Estados Unidos. Esse é meu entendimento e a minha opinião. Dito isto, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui!